A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Queria anunciar o primeiro milagre deste mês. Eu consegui chegar no horário aqui no culto, não fiquei dormindo, que domingo de manhã cá entre nós. Quem que consegue, né? Vocês são vitoriosos, glória a Deus pela vida de vocês, viu? Amém. Gente, o pastor orou por mim, mas eu queria fazer uma oração rapidinho. Se pudesse fechar os seus olhos. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar, Senhor, a vida dos meus irmãos na Tua presença, Senhor. Cada um veio aqui buscando uma resposta, Senhor. Senhor, eu sei que quando nós buscamos ouvir a palavra, nós buscamos ouvir algo especial de Deus. E como o pastor Paulo orou aqui, Senhor, a palavra é Tua, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra possa penetrar nos nossos corações e produzir o fruto com a finalidade que o Senhor determinou, Pai. Senhor, nós repreendemos desde já todo desvio de finalidade que possa haver no nosso coração, todo contágio com teorias deste mundo, com pensamentos egoístas desse mundo, que nós possamos ser transformados pela Tua palavra. Eu peço que o Senhor me transforme por meio dessa pregação e transforme também aos meus irmãos e que cada um aqui possa sair mais próximo de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Por que eu fiz essa oração, meus irmãos? Tem uma coisa que me preocupa muito recentemente, é que nós vivemos numa sociedade que estimula muito você a sentir-se bem. Eu não tenho nada contra sentir-se bem, não quero que você se sinta mal. Mas você tem que entender uma coisa, sentir-se bem ou ser feliz é uma consequência. É uma consequência de coisas que acontecem na sua vida, de condutas suas. Por exemplo, você será mais saudável se você se alimentar melhor, se fizer exercício. Não adianta você ficar repetindo frases, repetindo jargões, que você não se tornará mais saudáveis. Não adianta você colecionar vídeos no YouTube sobre vida saudável, se você não pratica. E sabe o que tem acontecido? Essa é uma coisa que acontece muito conosco, com os seres humanos. Todas as vezes que nós escutamos algo que é importante para a nossa vida, algo que faz sentido, nós falamos, nossa, que legal, eu precisava ouvir isso, nossa, que interessante. E aí você compartilha com as pessoas, e você comunica, e você começa a ensinar, e você esquece de uma coisa, praticar na sua vida. Nós, seres humanos, existe um efeito psicológico na gente, que quando a gente fala para as pessoas que vai fazer algo, parece que a gente já começou a fazê-lo. Nós temos um efeito que, quando nós dizemos que vamos fazer algum plano para a gente, por exemplo, se você pretende viajar, e você decidiu, não, eu vou viajar no ano que vem. Aí você começa a falar para as pessoas, postar no Facebook, não, ano que vem, Projeto Madrid 2023, eu vou visitar o Santiago Bernabéu, vou visitar, sei lá mais o que, Estrada Imperial, vou ver o Palácio do Rei. Você começa a falar essas coisas, você começa a se sentir bem, imaginando como será, você está lá nesse lugar, você começa a ver foto, e você começa a se satisfazer com isso. A questão é, você economizou dinheiro para comprar passagem? Você fez os cálculos de quanto custa o euro? Aí sabe o que acontece? Chega em dezembro, você percebeu que você não tem recurso nenhum para viajar para Madrid. Aí bate aquela tristeza. Aí chega em 1º de janeiro, você fala, não, esse ano, Deus, eu boto meta na minha vida. Eu vou juntar dinheiro e em 2024 eu vou viajar. Aí passa 2023 todinho, você continuou falando que ia, você continuou pesquisando, você continuou vendo fotos, vendo vídeos, aquela sensação de satisfação de que parece que você está se movendo e fazendo algo, né? Porque a sensação de estar, de parecer que está se movendo, está fazendo algo, a sensação de estudar sobre algo, ela traz uma satisfação para você que você fala, não, eu estou progredindo. Não, você não está progredindo. Porque você não tomou nenhum passo concreto em relação ao seu objetivo. E um dos grandes problemas da nossa sociedade é que nós estamos viciados em escutar coisas que nos fazem sentir bem, sem praticar coisas que nos fazem sentir bem. Então toda vez a gente precisa escutar uma palavra de motivação para ver se a gente consegue sair da cama.
Toda vez a gente precisa escutar uma palavra de reforço para ver se a gente consegue trabalhar. Todas as vezes a gente precisa de alguém empurrando a gente, falando algum encantamento especial para ver se brota algum fogo dentro de você e te dá ânimo. E você fala, eu vou conquistar o mundo, eu vou conquistar o mundo. E aí quando você chega, o primeiro desafio, você fala, mas não deu. Deus, mostra a sua vontade. Deus, era isso mesmo. Deus, será que era isso? Nós vivemos numa sociedade que quer resultados sem plantar. E um grande problema disso é que tem gente vendendo isso para a gente. E a gente acredita que mesmo sem plantar, você vai conseguir lucros milionários. Mesmo sem plantar, você vai conseguir ser reconhecido. Você vai conseguir ser admirado por todo mundo. E aí começam a surgir as fraudes. Sabe aquelas pessoas que vendem vento? Aqueles esquemas de pirâmide, que todo mundo fala, não, porque se você pegar mais um, e conseguir mais dois, e esses dois conseguir mais dois, e aqueles outros dois conseguir mais dois, vai ficar todo mundo rico. Por isso que programa de pirâmide é ilegal. Mas continua acontecendo, porque tem gente que acredita. Sabe como, assim... só para dar um exemplo para vocês, depois eu vou chegar nos versículos. O que eu estou falando tem um propósito, viu? Eu não estou falando à toa. Mas, para vocês terem uma ideia, qual o esquema de pirâmide mais famoso que surgiu? O esquema de pirâmide mais famoso que surgiu foi de um cara chamado, eu sei o sobrenome dele, chama Ponzi. Esse cara, ele descobriu o seguinte, lá nos Estados Unidos, que se ele depositasse um valor nos Estados Unidos e fosse ou depositasse na Itália e fosse sacar no outro dia, ele conseguia retirar um dinheiro. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a dizer para as pessoas o seguinte, olha, se você me dá um dinheiro, eu invisto ele e em 2 dias eu sei lá, em um período de tempo, rende tantos por cento, rende 100%. E as pessoas começaram a acreditar. Então, o que eles faziam? 2 pessoas depositavam, aí ele pagava uma. Aí 4 pessoas depositavam, ele pagava 2. Depois 8 pessoas depositavam, ele pagava 4. Então, como tinha pessoa recebendo, sempre tinham pessoas interessadas em pegar. Só que, na verdade, o que ele fazia? O dinheiro, por exemplo, do Renan, meu irmão, que era depositado, eu pagava o Nazário. E aí o dinheiro que o Nazário tinha depositado, eu pagava a Dona Lola. E ele ia fazendo isso, ele só ia transferindo o dinheiro de pessoas que depositaram para outras, e ele começou a ficar famoso nisso. E por que eu estou contando essa história para vocês? Eu estou contando essa história para vocês porque a maioria das pessoas, quando elas escutam uma notícia muito boa, elas querem acreditar. Elas não refletem. Será que é verdade? E quando elas escutam uma notícia muito ruim, elas acreditam. E elas não param para pensar, será que eu não estou pensando que é muito pior do que realmente é? E aí eu queria ler um versículo com vocês. Está em Provérbios 24:10. Quem puder abrir a sua Bíblia. Provérbios 24:10. Fala assim, ó. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. A primeira vez que eu li esse versículo, eu não entendi muito bem. Mas olha só o que Salomão está dizendo. Para quem não sabe, os livros de Provérbios foram escritos por Salomão. Salomão era tido como um dos homens mais sábios da antiguidade e por alguns o homem mais sábio de toda a história. Salomão era um cara que refletia muito. Era um cara que observava muito. E ele chegou na seguinte conclusão: se você se mostrar frouxo no dia da sua angústia, a sua força será pequena. O que isso significa? Significa, se no dia que você precisa ser forte, você for frouxo, cara, você não vai superar seu problema. Se no dia que você receber uma notícia ruim, você se mostrar frouxo, você se mostrar fraco, você não vai superar o seu problema vai dominar você. E por que eu estou falando isso? Porque, novamente, nós vivemos numa sociedade de mídias sociais, de comunicação bem massificada.
Só que você não pode esquecer que você é um indivíduo. Deus dotou você de uma capacidade de raciocínio que não pode ser terceirizada. Você tem que usar o seu cérebro e pensar na sua vida, pensar como resolver os seus problemas, pensar quem pode te dar conselhos. Você não pode terceirizar. Hoje, nós temos a possibilidade, por meio da internet, de consultar muitos especialistas. A questão é, mesmo você consultando todos os especialistas, no final, quem vai ter que enfrentar o problema? Quem vai ter que enfrentar o problema? Gente, eu estou falando isso, desculpa, não é pesando em ninguém não. Eu vou contar exemplos meus, só para compartilhar para vocês. Por exemplo, não existe ninguém que coleciona mais apostila em PDF do que eu. Olha só. Eu sou um cara que eu adoro saber das coisas, conhecer coisas novas, aprender coisas novas. Só que eu tenho um problema de compulsão. Então, se eu decido aprender o idioma, aí eu vou lá pesquisar apostila de italiano. Eu encontrei um site muito legal, um site é o Comitê de Relações Internacionais dos Estados Unidos. O que os caras fazem? Eles desenvolvem materiais para diplomatas aprenderem o idioma fluentemente em 6 meses. Então, se você quiser aprender Swahili, que é um idioma africano, em 6 meses você aprende. Mandarim, em 6 meses você aprende. Croata, você aprende. E aí, o que acontece? Eu, quando descobri isso, eu queria aprender italiano. Mas aí você fala, pô, por que aprender só italiano? Por que não aprender espanhol? Por que não aprender inglês? E passei uns 2 meses colecionando apostila. Pergunto, eu aprendi o italiano? Você entende? Um colecionador de PDF não aprende outro idioma. Uma pessoa que só assiste vídeo no YouTube não aprende uma atividade nova, não aprende uma habilidade nova. E esse negócio aí, que fala, se no dia da tua angústia você se mostrar fraco, a sua força será pequena, ele está dizendo o seguinte, cara, não importa quantos conselhos eu te dê, se no dia da tua angústia você não lembrar do meu conselho e não decidir ser forte, sua força vai continuar sendo fraca. Você ainda vai continuar sem força para resolver o seu problema. Nós, como indivíduos, nós temos por natureza evitar notícias ruins e evitar problemas. Poucas pessoas, eu acho que a única pessoa que gosta de plantar problema para si é o Bolsonaro. Porque de resto, ninguém vai falar uma coisa para criar problema para si mesmo. Ninguém vai provocar outra pessoa, não, deixa eu ver se eu arrumo uma confusãozinha ali. Deve ter pessoas assim, mas eu conheço, sei lá, eu lembro de poucas. Não vou citar o nome para não criar problema para mim. Mas olha só, nós temos por natureza evitar problemas, evitar situações desconfortáveis. Isso é natural nosso. O problema é, existem situações que nós não conseguimos evitar. Existem problemas que parece que procuram a gente. Tem algumas fases que eu acredito que nós temos uma antena, que é assim, a gente vai passando e num raio de 5 quilômetros, todos os problemas vêm contra a gente. Tudo que tem semana que você acorda e você fala, meu Deus, por que eu levantei? Ou melhor, por que eu mexi no celular? Gente, eu trabalho como advogado, então a minha vida é só resolver problema. As pessoas dificilmente me ligam, Rodrigo, poxa, vou fazer um churrasco, você não quer vir? As pessoas sempre falam, meu irmão, eu queria uma opinião sua, rapidinho. Aconteceu isso, atropelei. E aí, assim, como no meu caso eu tenho que enfrentar problema e eu recebo por isso, maravilha. A questão é, na nossa vida, boa parte dos problemas que a gente tem que resolver, a gente não recebe, e se a gente for resolver como deve resolver, a gente vai sair xingado ainda, né? Eu não sei quantos passaram por isso, de aconselhar pessoas, aí a pessoa vai e sai espivetando você. Fala, onde você viu isso? Eu vim aqui pedir um conselho e você fala isso na minha cara. É que você não sabe o que eu estou passando, não sei o quê. Eu falei, cara, por que eu abri minha boca? Por que eu abri minha boca? Gente, eu não aconselho muito. Falando a verdade para vocês, eu não aconselho muito. Geralmente eu aconselhava adolescente.
E por causa do meu tamanho, os adolescentes não brigavam muito comigo. Mas conforme eles vão virando jovens, alguns vêm pedir conselho, e aí você vê, quando você dá um conselho para o cara, você fala de alguma coisa que ele tenha que mudar, ele leva aquilo como ofensa, e você se pergunta, por que que eu falei? Mas, uma das grandes vantagens que tem, que eu aprendi com a minha vida, das vezes que eu fiquei indignado com os conselhos das pessoas, foi o seguinte: por mais que eu deteste o que a pessoa me falou, por mais que eu rejeite o que ela me falou, o que ela falou para eu mudar, por mais que tenha me doído e tenha me passado como ofensa aquilo que ela me disse, uma hora você tem que lidar com a verdade. Uma hora você tem que encontrar e descobrir que o problema não é quem te aconselha. O problema é você. O problema é você. E aí, quando você começa a ignorar as falhas de caráter, quando você começa a ignorar as falhas de postura, meu irmão, quando 5 pessoas dizem a mesma coisa para você, o que tem em comum aí? Se é você que está escutando uma coisa de 5 pessoas diferentes. Se todo mundo te fala a mesma coisa, e uma coisa mais legal do aconselhamento é isso. Nossa, você está me falando isso? Poxa, já me falaram isso no trabalho, me falaram em casa, me falaram lá na casa da minha sogra. Você fala, cara, então está descoberto o problema. A questão é, você não quer enfrentar. O problema é, muitas vezes, a gente está pedindo solução para Deus. A gente está pedindo resposta para Deus, ela foi dada e a gente não quer se corrigir. E a grande questão é, a partir do momento que você não quer se corrigir, esse problema vai continuar acontecendo. Se você é uma pessoa que não respeita a autoridade, seja aqui na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, cara, você vai ter consequências. Se você é uma pessoa que não é persistente nos seus objetivos, fica tranquilo, você vai ter problemas. Enquanto você não resolver isso, você vai ter problemas. Se você é uma pessoa que a cada notícia ruim que você recebe, você fala, ai meu Deus, minha vida acabou, onde já se viu, não tenho mais solução. Se todo momento você faz isso, ao invés de pensar, cara, no momento da minha angústia eu tenho que ser forte, porque é nesse momento que você tem que ser forte. Ser forte no momento que você tem controle sobre tudo, isso não é ser forte, isso é o óbvio. Ter controle sobre toda a situação, isso é uma maravilha. A questão é que muitas vezes na nossa vida nós não temos controle sobre tudo. E aí, se nesse momento da sua angústia, você só fica buscando discurso de motivação, e você precisa toda vez de alguém ficar na manivela lá te empurrando, cara, chega uma hora que essas palavras elas perdem o efeito sobre você. Porque para você ser transformado, para você enfrentar a sua angústia, você precisa de algo muito mais profundo. Você precisa de algo muito mais profundo, que é o porquê. Por que você vai enfrentar esse problema? Se sua esposa está doente, seu marido está doente, esse é o momento de você ser forte. Por quê? Porque precisa de você. Porque precisa de você. Se seu pai, sua mãe está doente, agora é o momento de você deixar de ser filho e começar a ser um apoio para eles. Se seus irmãos estão doentes, agora é o momento de você ser forte por eles. No momento da dificuldade, uma pessoa que não tem condições de se levantar, o que ela mais precisa é de alguém que pega ela no braço e fala, não, vamos junto. Vamos junto. Estamos junto com você. Não, você não está sozinho. No momento da nossa angústia, o que nós menos precisamos é de alguém que fique angustiado conosco. Cara, imagina no Titanic. Imagina no Titanic, o barco afundando e as pessoas olhando e todo mundo desesperado. Ali não tinha salvação para poucas pessoas. Agora imagina na sua vida, se você está passando por uma situação difícil, se você está passando por uma situação insuportável, e as pessoas do seu lado elas estão mais fracas que você. Se você enfrentar essa situação, você tem que lembrar do seguinte, Provérbios 24:10. Se no dia da tua angústia você se mostrar frouxo, sua força será pequena. Significa que você não vai conseguir resolver o problema. Tem momentos que você vai falar, não, mas eu não me sinto animado. Vai sem sentir mesmo. Vai sem sentir mesmo. Ah, eu não sinto força. Pouco importa, vai sem força mesmo.
vai sem força. Sabe por quê? Porque na vida, boa parte das coisas que nós fazemos é sem sentir, é porque é necessário. Um pai e uma mãe, quando o filho está chorando de fome, o filho quebrou a perna, se cortou, ele não fente, poxa, mas eu não sinto. Ai, meu Deus, por que meu filho se cortou? Ai, meu Deus, e agora? Deus, costura a perna do meu filho. O pai não faz isso. O pai pega, não, vamos lá. A mãe pega, vamos lá. Por quê? Porque é o que precisa ser feito. E o nosso problema na atualidade é que a gente não faz o que precisa ser feito. No momento da angústia, a gente foge dos problemas. No momento da angústia, a gente procura distrações. A gente procura assistir vídeo de outras coisas. A gente procura se entreter. O grande problema da nossa geração, e aí eu falo da minha, o pessoal que nasceu na década de 80, década de 90, década de 80, o pessoal cresceu assistindo Chuck Norris, cresceu assistindo Charles Bronson, cresceu assistindo Rambo, Arnold Schwarzenegger. Cara, desculpa, não tinha bala que parava esses caras. Você cresceu assistindo os caras mais ferozes, cara. Cara, eu vou te ser sincero. Eu acho que eu vi mais bala na televisão do que a polícia do Rio de Janeiro tenha disparado lá, cara. Pelo amor de Deus. Você cresceu com esses exemplos. Aí chega o cara da década de 2000, ele cresceu assistindo Peppa Pig. Aí o cara chega pra mim e fala, mas Digão, você é bruto. Fala, eu sou bruto? Você não sabe o que é bruto, cara. Você não conheceu o Charles Bronson, cara. Você conheceu o Charles Bronson. O cara tinha uma pistola que era assim. Esse era o gancho aqui da arma e esse era o cano da pistola do cara. Pelo amor de Deus. Parecia uma muleta andar com aquela arma. Você tá louco? Gente, a geração dos meus pais cresceu numa vida muito mais difícil. Os meus problemas para eles eram coisas de dar risada. Hoje, os problemas da geração anterior, para mim, são coisas de dar risada. Sem querer desprezar os problemas das pessoas. Mas hoje, nós temos uma situação muito mais confortável do que na década de 80. Gente, você já passou pela experiência de comprar um pãozinho e olhar uma nota de 10 mil alguma coisa? 10 mil cruzados. Cara, não cabia zero naquelas notas. Inflação de trocentos %. Era difícil aquela época. Pelo menos todas as pessoas que eu conhecia na minha região pegavam algum tipo de benefício. Ia em alguma igreja pegar algum benefício. Uma cesta básica, um vale-leite, alguma mistura. Todo mundo precisava da ajuda de todo mundo. E as pessoas cresceram. E as pessoas lutaram. E enfrentaram os seus problemas. Cresceram acreditando no seguinte, você tem que enfrentar os seus problemas. O problema da geração de hoje, eu entendo, todo mundo tem que ser compreendido, todo mundo tem que ser escutado, todo mundo tem que ser orientado, todo mundo tem que ser amado. Mas uma coisa não substitui, cada indivíduo é responsável por sua vida. Cada indivíduo tem que se esforçar o suficiente para superar os obstáculos que ele encontra. O filho hoje em dia tira nota baixa na escola, o pai em vez de pensar, poxa, por que meu filho está tirando nota baixa na escola? Ele vai brigar com o professor na escola. Se eu tirasse nota baixa, só de falar para minha mãe, rapaz, você não sabe o medo que dá. Hoje ela é baixinha assim perto de mim, mas era um monstro quando eu tinha 7 anos. Pô. Minha mãe fala, Rodrigo! Rapaz, é engraçado como uma mãe mete medo numa criança, né, cara? Hoje eu olho assim, o pessoal me vê do lado dela, eu falo, cara, você não sabe o que eu passei na vida. Minha mãe é um anjo. Minha mãe é um anjo. Na época, eu achava que ela pegava no meu pé, mas ela me ensinou, falou, cara, você tem que enfrentar os seus problemas. Primeiro de tudo, cara, tirou nota baixa, você tem que conversar comigo. Você tem que enfrentar esse processo, esse ritual de me contar, tomar uma surra, perceber por que você tomou uma surra. E aí depois entender que a promessa da surra é o que faz você progredir e tirar notas boas. Amém?
Aleluia. Sabe o que você vai fazer hoje com uma criança? Teve uma criança, eu não vou falar o nome para não ficar constrangida, mas o pai chegou para mim e falou, eu falei para ela que ia dar uma surra nela se ela tirasse nota baixa, e ela me falou, vou denunciar você para o conselho tutelar. Falei, deixa eu conversar. Falei, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, você vai denunciar para o conselho tutelar, o Ministério Público vai vir tirar o seu papai e sua mamãe de casa, vai botar você na casa de alguém estranho, e lá você vai apanhar sem ser nota ou nota. Você vai ser maltratado. Aí a ideia de perder papai e mamãe fez com que essa criança parasse de falar que ia denunciar para o conselho tutelar. E a ideia de que ela ia apanhar em casa fez com que ela parasse de tirar nota baixa. Olha só que interessante. Você vê que as promessas, elas têm efeito sobre nós, sabia? As promessas, elas têm efeito. Mas vamos lá, gente. Seguindo aqui com a nossa palavra. Eu queria contar uns versículos para vocês. 1 Samuel, o capítulo 30, do 1 ao 20. Eu vou ler esses versículos. Se vocês quiserem acompanhar ali por cima. Deixa eu ver. Vou começar a ler, tá? Sucedeu, pois, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclag, já os amalequitas com ímpeto tinham andado sobre o sul e sobre Siclag, e tinham ferido a Siclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e os seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Vamos lá, só explicando um contexto para vocês. Davi era um cara que estava sendo perseguido pelo rei da época chamado Saul. Saul perseguia Davi, Davi percebeu que em Israel em Judá ele ia ser perseguido, ele fugiu para a terra dos filisteus. Chegando lá, Davi foi acolhido pelo rei dos filisteus. Agora eu vou te explicar uma história. Davi é o cara que matou Golias. Davi era o cara que lutava por Israel contra os filisteus. Imagina Ronaldinho Gaúcho jogando pela seleção brasileira, faz gol na Argentina, aí ele arruma problema com a CBF e vai jogar pela Argentina. Um cenário para vocês. Você acha que isso vai ser aceito? O que aconteceu? Depois que Davi foi lá e foi acolhido por esse rei dos filisteus, os filisteus entraram em guerra com Israel. Aí Davi foi lá, bonitão, não, eu me apresento aqui pela guerra, vamos lutar contra o povo de Israel. E aí os filisteus falaram, não, peraí, você está de brincadeira, né, amigo? Você querer morar aqui no quintal, ok, beleza, mas, cara, vai pro teu canto, não vem aqui lutar com a gente não, porque se você vier lutar com a gente, o que impede você de trair a gente? Davi foi dispensado do alistamento. Voltou para a cidade de Siclag. Chegando lá, ele descobre o seguinte: a aldeia tinha sido toda saqueada, tinha sido posta a fogo, ou seja, tudo que ele tinha acumulado ali, que ele estava vivendo, plantação, estoque de comida, né, o presunto enlatado dele, tudo foi queimado e ele descobre que perdeu a mulher e os filhos. E todo mundo perdeu a mulher e os filhos, porque seguiu Davi para uma guerra que ele não deveria ter ido lutar. Quando eles perceberam que perderam tudo, bateu o desespero. Os caras falaram, cara, nós estamos aí há 3 dias caminhando, esperando chegar em casa, tomar um banho, a casa está demolida, está queimada a fogo. E aí os caras vão fazer o quê? Vão chorar. Agora você imagina um cara de guerra, Charles Bronson, Chuck Norris, chorando, falando, eu perdi minha mulher. Imagina esse cara, eu perdi meu filho, eu perdi tudo. E eles choraram até não haver mais lágrimas. Beleza, esse é o contexto que eu quero dar para vocês. Vamos seguir adiante, porque não acaba aí a história. Vamos lá. Versículo 5. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Aquinoã, jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque todo o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Aí é que chega o ponto de virada da história. Todo mundo chorou, Davi também chorou.
Só que Davi tinha um bônus, como diz o pessoal, um plus a mais. Qual que era o plus a mais? Ele é o cara que levou todo mundo para lutar uma guerra e deixou a cidade desprotegida. Imagina na cabeça desse povo, caramba, meu, esse cara inventou de lutar uma guerra que não era para ele estar, contra o povo dele, contra o meu povo, e agora por causa dele eu perdi tudo, perdi minha mulher, meus filhos. Cara, vamos matar esse cara. Vamos matar esse cara. Naquela época não existia o devido processo legal. Não existia impeachment para depor o seu líder. Não existia conversa com o Congresso. Naquela época, resolvia rapidamente. Qual o material mais abundante para exterminar um ser humano? É pedra. Vamos tacar pedra nesse cara. Vamos tacar pedra nesse cara. E aí Davi era ligeiro. O cara escapou de um rei, pô. O cara escapou de um rei. Davi, esperto, o que ele fez? Falou, Jesus, eu me apego ao Senhor. Ele se esforçou no Deus dele. E aí, no verso, deixa eu ver aqui, seguindo adiante. Verso 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aquimeleque, traze-me, peço-te aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Então Davi, nesse momento de angústia dele, ele se esforçou no Senhor. Primeira coisa que ele faz, ele falou, peraí, vamos consultar a Deus. Eu estou angustiado, eu estou com risco de morte, tem esse bando de gente amargurada aqui, que está querendo me matar. Então, vou fazer o seguinte, fala, Deus, como é que eu vou me livrar dessa? Aí na cabeça dele, fala, para eu me livrar dessa, eu tenho que falar que nós vamos atrás desses caras e vamos recuperar tudo. Eu tenho que fazer esses caras pegar o foco em recuperar as famílias. Primeiro, porque eu quero a minha família de volta, e segundo, porque eu não quero morrer. A estratégia de Davi foi, vou consultar ao Senhor e vou ver se Ele é comigo nessa batalha. Meu irmão, na sua angústia, seja qual for o desafio que você está enfrentando, você nunca pode se esquecer. Não importa quantas ameaças você esteja enfrentando, quantas frustrações, portas fechadas você esteja enfrentando. O importante é você entender que você tem um Deus com você. E esse Deus não desiste do propósito dele com você. Ele é fiel ao propósito dele. Deus é fiel ao propósito dele. Porque ele escolheu ser fiel. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é correto, não é porque você deixou de lutar contra o seu próprio povo. Deus é fiel porque ele escolheu ser fiel e a fidelidade dele não muda. Deus é fiel todos os dias, em todo momento. E nesse momento de angústia, o que você tem que fazer é, Deus, como eu resolvo esse problema? Deus, eu vou alcançar esse pessoal, eu devo ir atrás deles? E aí Deus vai falar, não, você não só deve ir atrás deles, como além de alcançar, você vai recuperar tudo. Não é que você vai encontrar metade e depois a outra metade foi embora. Você vai recuperar tudo. E aí o que acontece? Vamos lá, no seguinte. 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram para trás pararam, e seguiu-os Davi. E os 400 homens, pois, que 200 homens ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor, e acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe de beber água. E deram-lhe também um pedaço de massa de figos, e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse, quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio, sou o servo de um amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos querelitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Siclague. E disse Davi, poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe, por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a esta tropa. E descendo o guiou. Eu vou parar aqui um pouquinho só para explicar esse contexto aqui.
Então vamos lá. Davi orou ao Senhor, Deus falou para ele o que ia acontecer, falou, cara, vai lá que você vai atrás. Qual é o próximo passo? O próximo passo é esperar um sinal para seguir marchando? Não. Ele recebeu a resposta de que tinha que perseguir, saiu para perseguir com a tropa, saiu para perseguir atento. E aí, de repente, no meio do caminho, de maneira providencial, surge um egípcio. Surge um egípcio. O egípcio parado lá, morto, caído no chão. E aí Davi dá água para o cara, alimenta o cara e pergunta, de onde você é, meu amigo? Aí o cara explica. O cara fala tudo o que aconteceu, explica qual era a situação dele, e o melhor, o cara mostra aonde estava o pessoal que levou toda a família de Davi e do povo. Olha só, no caminho surge um cara, morto de fome, que você podia dar nada pelo cara, fazia 3 dias que estava sem comer e sem beber, numa região árida, numa região que não tinha provavelmente muita comida. Davi vai lá, alimenta um cara, investe num cara que não podia trazer nada para ele. Um cara que alguém olhando podia falar, cara, é melhor deixar morrer, porque assim pelo menos serve para alimentar os abutres. Davi vai lá, sustenta esse cara se recobra e ele se torna um recurso. E aí Davi fala, de onde você é? O cara explica. O que você estava fazendo? O cara explica. E aí Davi fala, e aí, você me ajuda a chegar lá? Aí o cara fala, não, peraí, ó, é o seguinte, se você jurar que você não vai me matar, e nem vai me entregar para o meu senhor, porque olha o medo do cara. O cara falou, caramba, o meu senhor me largou aqui porque eu estava doente. Na cabeça do cara é, de repente eu faço um acordo com esse Davi aqui, eu estou ferrado, porque ele vai lá e me deixa lá de volta para o cara, eu estou frito, vou voltar a ser escravo. Esse cara viu uma opção de liberdade, e aí ele faz esse pacto com Davi, Davi chega, faz o pacto com ele, e eles vão e alcançam os amalequitas. E vamos lá, seguindo adiante. E descendo, no 16, tá? E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que montados sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto os amalequitas, também as suas mulheres, livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam, esse é o despojo de Davi. Olha só. Olha a história de Davi. O cara vai lutar uma guerra que não era para ele lutar, cometeu um erro grave. Volta para a casa dele, tudo destruído. Chegando lá, ele corre o risco de ser apedrejado, corre o risco de ser morto pelas decisões ruins que ele tomou. Mas ele decide se esforçar no Senhor. E ele recebe direção de Deus. Você deve perseguir e você deve lutar porque você vai recuperar. No caminho aparece um recurso para ele. Alguém que economizou muito tempo dele, que sabia qual era o caminho que os amalequitas iam seguir. E chegando lá, ele encontra os amalequitas se divertindo no que era dele. O cara fala, caramba, tanto tempo que eu gastei para fazer esse queijo de cabra e os caras comendo aqui. Esse bando sem vergonha. Davi encontra, luta com eles 1 dia e meio. Luta com eles 1 dia e meio para recuperar e consegue recuperar tudo que era dele e ainda ficou com o que era dos amalequitas. Gente, por que eu estou contando essa história? Porque quando a gente entra na igreja, a gente aprende que Deus é um Deus todo-poderoso. E Deus é. A questão é que nós começamos muitas vezes a enxergar Deus como se ele fosse um gênio da lâmpada. A gente esquece que no milagre tem a nossa parte. Deus, ele podia fazer tudo fácil para você. Podia fazer tudo fácil para você. Deus podia fazer você sair daqui e encontrar uma maleta com milhões de dólares. Deus poderia fazer isso. Deus poderia tornar a sua vida muito mais tranquila.
A questão é, sua vida mais tranquila, sua vida sem problemas, sua vida sem qualquer frustração, ela aperfeiçoa você? Ela aperfeiçoa você? Alguém sabe o que é uma criança mimada? Levanta a mão, por favor. Só para... O que é uma criança mimada? A criança mimada é aquela criança que ela acha que ela é um presente de Deus para o mundo. Então, ela é que é a razão do sol girar. Quem já teve a oportunidade de conviver com uma criança mimada? Eu não vou fazer essa pergunta porque essas coisas vão pela internet, mas supostamente, se eu fizesse uma pergunta assim, supostamente se eu fizesse, quem aqui já teve algum pensamento ruim em relação a alguma criança mimada? Não precisa levantar a mão, porque é uma pergunta, é uma hipótese, não estou perguntando nada. Mas faça esse raciocínio. Quantos aqui, se surgisse essa situação de enfrentar uma criança mimada, quantos aqui pensariam em pegar a orelhinha dessa criança mimada, nessa situação hipotética, não é nenhuma afirmação, e falar, toma vergonha na sua cara, rapaz. Gente... Agora você imagina se Deus criasse 6 bilhões de crianças mimadas. Esse mundo seria impossível. Deus teria que fazer um novo céu e uma nova terra. E esse é o propósito de Deus. Um novo céu e uma nova terra com filhos de Deus. Você sabe qual é o problema? Às vezes nós enfrentamos frustração na nossa vida e a gente acha que a gente é tão importante que a gente não merecia passar por essas frustrações, a gente não devia enfrentar desafios. Um adolescente pensa, Deus, por que eu tenho prova? Você tem prova porque você não aprendeu. Deus, por que eu tenho que ir para a escola? Porque um dia você vai precisar saber que você precisa lavar as mãozinhas, que você precisa escovar os dentes, que você precisa saber quanto é 2 mais 2. Gente, tudo na vida que tem valor exige esforço. E quando você se esforça por algo, você dá muito mais valor do que aquilo que vem na faixa. Se você pesquisar quantas pessoas ganharam na loteria e perderam tudo, e quantas pessoas que não tinham nada e foram construindo e conseguiram patrimônio legal, por que essas pessoas que construíram por elas próprias não perdem? Sabe por quê? Porque as crianças mimadas aprenderam a consumir. E as pessoas que não são mimadas aprenderam a conquistar. E sabe qual é o problema hoje? As pessoas acreditam que elas são tão especiais, mas tão especiais, que Deus vai mudar a gravidade para ela não cair. Sabe? Quando ela cair, os próprios anjos vão levantar ela. Meu amigo, se nem Jesus fez isso. Quando o diabo falou, salta daqui que os anjos vão te segurar. Falou, cara, sai para lá. Sai para lá, não tentarás ao Senhor teu Deus. O que nós não podemos esquecer nessa fase que nós estamos vivendo é que nós sempre vamos ter notícias ruins. Na vida, se você não teve alguma notícia ruim ainda, fica tranquilo, você não chegou na fase adulta. Fica tranquilo. Se você não teve alguma notícia que te frustrou, que te deixou chateado, você não chegou na fase adulta. Mas vai chegar. E aí nessa fase é importante você saber o seguinte: Deus te chamou não para ser uma criança mimada, mas para ser um filho. E para ser um filho, você vai passar por todos os processos. E tem coisa que não é castigo de Deus, não é punição de Deus. Tem coisa que é processo de aprendizado. É para você entender como se posicionar como um filho de Deus. E no dia da sua angústia, você vai fazer o quê? Você vai sentar, chorar, lamentar. Parou o choro, secou o choro. Não faz igual criança mimada, chorar sem lágrima. Não faz isso. Parou o choro, acabou a lágrima. É sinal que é hora de você sentar e colocar na mão de Deus. Falar, Deus, o que eu faço? O que eu faço? No dia da sua angústia, meu irmão, seja forte. É o dia que as pessoas precisam de você. É o dia que a sua esposa precisa de você. É o dia que o seu marido precisa de você. É o dia que os seus irmãos precisam de você. É o dia que os seus pais precisam de você.
Não seja uma criança mimada que só pensa em si, acha que é o centro do universo, que só você tem motivo para ficar chateado, só você tem motivo para ficar mal. Meus irmãos, se a gente for começar a escutar as histórias das pessoas aqui que Deus transformou, se a gente for escutar a história de cada um, o que aconteceu de ruim com elas, você vai começar a perceber que não aconteceu nada de ruim com você. Mas a vantagem é o seguinte, cada um, seja qual for a dimensão do seu problema, cada um, Deus esteve junto com vocês e vai continuar. Amém? Amém, maravilha. Meus irmãos, como eu falo bastante e eu me perco no tempo, eu vou parar por aqui. Tá bom? Se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. E eu queria que vocês pensassem bem, sabe? Porque eu acredito muito no seguinte: os apelos, eles têm poder para gerar uma transformação em você, se você conscientemente entendeu que Deus falou com você e se você voluntariamente quer entregar para o Senhor esse problema. Se você faz algo porque você sentiu só no coração, corre o risco desse sentimento não corresponder à sua vontade. Então, o que eu menos quero é que você se sinta forçado a levantar no seu lugar, a aceitar essa oração ou a fazer qualquer coisa. Mas o que eu faço de apelo para você é que, se você sente no seu coração de que nos seus momentos de angústia você tem sido fraco, você não tem confiado no Senhor, você tem agido como uma criança mimada, que acha que todo raio que cai do céu cai sobre você, e você não quer mais ter esse sentimento de que você está marcado para a desgraça, meu irmão, levanta no seu lugar e faça essa oração comigo, amém? Amém. Senhor Jesus, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha sobre os nossos corações, Senhor. Senhor, muitos de nós, Senhor, seguimos nessa vida pensando que nós somos amaldiçoados, porque as dificuldades surgem nas nossas vidas, porque pessoas vêm cobrar a gente, porque as doenças acometem as nossas famílias. Senhor, eu não digo que não existam essas coisas, eu não digo que não existam situações para se angustiar, como Davi enfrentou aquele momento de angústia, Senhor. Eu digo que essas situações elas existem, mas Senhor, o Senhor está conosco em todas elas, Pai. Deus amado, eu te peço em nome de Jesus, toca os nossos corações, Senhor. Toca os nossos corações, Senhor, para que a gente consiga, no dia da nossa angústia, Senhor, superar esse sentimento egoísta de se omitir em frente aos nossos problemas, esse sentimento de se acovardar diante dos desafios e das dificuldades. Senhor, nós precisamos de pessoas fortes, nós precisamos de homens e mulheres de Deus que se apresentam, Senhor, para lutar por suas famílias, homens e mulheres de Deus que não se omitem de lutar pelos seus filhos, homens e mulheres de Deus que não se omitem de lutar pelas suas casas, Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos de jovens e adolescentes, Senhor, que não se omitam na hora de falar dos seus valores e por que Deus é melhor do que este mundo, porque esse mundo jaz no maligno e o fim dele é a morte. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, ajuda cada um dos meus irmãos, aqueles que têm encontrado dificuldade de superar os seus problemas, de superar as suas dificuldades, de superar, Senhor, as suas angústias. Eu te peço em nome de Jesus, coloca a mão, Senhor, sobre esses irmãos, Pai. Coloca a tua mão, Senhor, sobre eles, fortalece-os, coloca a tua mão nos seus corações, para que quando eles leiam a palavra, o Senhor fale com eles, e a sua fé seja baseada na palavra, e não sensações do corpo, para que a sua oração seja baseada na promessa do Senhor, e não naquilo que um pregador falou, e o momento que ele sentiu. Senhor, nós não precisamos de arrepio, de sensações no corpo, nós precisamos crer que o Senhor fará. Se a gente não ver o mar se abrir, Senhor, nós seguiremos caminhando, porque ele se abrirá, e essa foi a sua decisão. Diga ao povo que marche, Senhor, que nós
possamos marchar, Senhor, enfrentar os desafios, Senhor, das nossas vidas. Deus amado, eu te peço, transforma o nosso coração, Senhor, transforma o nosso coração, Senhor, troca, Senhor, a fraqueza por força, Senhor, troca, Senhor, o medo por coragem, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, vem sobre os nossos corações, Senhor, vem sobre os nossos corações, preparar-nos, Senhor, para sermos soldados dignos de lutar pelo Teu nome, para permanecermos como os filhos de Deus, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, e te agradeço, Senhor. Agradeço, abençoa essa casa, Senhor, abençoa os seus líderes, abençoa aqueles que durante anos têm levado fardo, para que outros possam receber o galardão. Aqueles que têm apacentado o teu povo, Senhor. Quantos pastores têm lutado para que as ovelhas possam ser apacentadas em paz, em tranquilidade. Quantos problemas têm sido resolvidos por homens e mulheres de Deus que se dedicam sem receber nada em troca. Senhor, abençoa, Senhor. Abençoa esses homens e mulheres de Deus que têm levantado o fardo, Senhor, que têm carregado sozinhos. Deus amado, eu te peço em nome de Jesus, levanta homens e mulheres de Deus que não fogem ao chamado do Senhor, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.